8 de abril de 2018, 7 horas e 41 minutos. Profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Quero gravar um vídeo nessa manhã e vou tratar de um tema neste vídeo e quero intitulá-lo de Quem é Deus? Prévia, somente. Esse será o título desta mensagem. Quem é Deus? Prévia, ou seja, uma prévia de quem é Deus. Nós aprendemos vários conceitos, várias ideias dentro da religiosidade, dentro do cristianismo, dentro da Bíblia, dentro de algumas teologias sobre quem é Deus. E ali foi nos colocado uma base de quem é Deus. Porém, o profeta Elias de Campinas tem trazido uma mensagem dizendo que o Deus da Bíblia não é o verdadeiro Deus. E que a Bíblia é um livro lendário, ou seja, tudo que ali está, desde Gênesis a Apocalipse, tudo se trata de lendas que foram criadas, formuladas e colocadas ali descrito. E para isso foi utilizado lá na antiguidade pelos deuses pagãos diversos documentários arqueológicos que foram escondidos na época, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, para que na manifestação no futuro tivesse provas comprobatórias arqueológicas. Então toda esta mitificação, toda esta Bíblia, toda essa documentação teológica histórica sobre a história de Deus e os seus polígonos, ou seja, os seus profetas, ou toda a historicidade, toda a cultura cultura judaica, etc. e tal, está baseada em uma conspiração dos deuses pagãos em parte. Ou seja, não é no seu todo central uma conspiração, mas em parte o é. Porque na verdade um livro alegórico e mitológico, lendário, não pode ser pregado como uma verdade plena, mas poderá ser pregado como uma lenda, que traz para a humanidade, para os seres criados, um exemplo. Aí tudo bem. Se fosse esse o papel da Bíblia, ela estaria dentro do correto. Ou seja, um livro lendário de diversas alegorias que estaria nos trazendo informações importantes sobre moralidade, sobre a história de um povo que pode existir ou pode não ter existido. Então aí seria positivo se a Bíblia se apresentasse dentro da religião, pelas autoridades eclesiais, pelas autoridades religiosas, for apresentado dessa forma, a Bíblia seria muito boa a sua realidade. Porém não é isso que ocorre de fato. A Bíblia é pregada ao pé da letra. E até a própria Bíblia deixa um rastro de que a letra mata. Então, por aí você vê uma ligação das realidades. A letra mata. Por que a letra mata? Na verdade, ali é uma referência a outra causa. Mas, pegando esse gancho aí, é muito interessante que lá dentro tem essa revelação, que a letra mata. Agora, o que ocorre? O profeta Elias de Campinas está dizendo que a Bíblia é um livro lendário, mas os pastores, os membros, sacerdotes, profetas, etc. e tal, o clérigo religioso do protestantismo, do cristianismo, até do judaísmo, dizem que a Bíblia é a verdade, que ela é real. Isso é uma mentira. Como o senhor pode provar, profeta Elias, que isso é uma mentira? Eu provo porque eu sou um profeta do Eterno, estou conectado ao Eterno, estou disponível a provas de que eu estou conectado com o Eterno e que trago do Eterno revelações ao povo do Eterno que está enganado dentro desta alegoria, deste livro alegórico chamado Bíblia.
dentro de toda a religião que existe na atualidade, desde o cristianismo, desde o judaísmo, desde toda forma de religiosidade que vocês podem imaginar. Toda a realidade dessas religiões é uma conspiração em tese, não na sua plenitude. Porém, o porquê que os deuses criaram a Bíblia? Por que será que os deuses criaram a Bíblia? Criaram as lendas, por exemplo, o lendário Cristo, que morreu numa cruz. Por que que os deuses descreveram os profetas do Eterno como os lendários da Bíblia? Essa é a questão fundamental. Você já viu dizer e falar sobre mapa astral de uma pessoa? O mapa astral de uma pessoa revela tudo que está na vida daquela pessoa, o passado, o presente e o futuro, segundo a teoria dessa tese mapa astral. Quem faz a leitura do mapa astral? Geralmente é um astrólogo, é um vidente, é um mago, é um feiticeiro, é um espiritualista. Ele faz a leitura do mapa astral de uma pessoa, citando aí o presente dela, o passado e o futuro. O que essa tecnologia de adivinhação nos traz nas suas entrelinhas de informação para nós, povo do Eterno? Se um bruxo, um mago, faz uma leitura astral da vida de uma pessoa, essa mesma tecnologia, essa mesma ferramenta, esse mesmo instrumento foi utilizado pelos deuses pagãos para fazer uma leitura do astral sobre a obra do Eterno. Ou seja, os deuses pagãos sondaram, fizeram uma leitura no astral, como por exemplo, vou te dar um exemplo, tá vendo aqui assim? Vou olhar lá para o céu. Quem eu tô vendo lá no céu? Olha, eu tô vendo um profeta, tá lá no astral, ele existe. Quem que é o nome daquele profeta? Vamos tentar ouvir. Ah, aquele profeta ali é Moisés. Tá compreendendo o que é uma leitura astral? Pera aí, vamos ver mais um pouco aqui. Tô vendo ali mais um profeta. Quem será que é? Aquele ali é o profeta Elias. Vixe, esse aí é terrível. Escreve aí também no livro. Dessa forma, foi criado, confeccionado, editado e manipulado e criado e confeccionado todos os textos da Bíblia. Numa leitura astral, os deuses leram no astral todos os profetas do Eterno que existe, todos a obra do Eterno ali disponibilizada na Bíblia por alegoria, que existe o povo de Israel, existe o sacerdote, os profetas, os levitas, existe uma configuração de uma nação. Existe dentro dessa nação a configuração de profetas, de sacerdotes, de lideranças. Então foi copiado de uma forma astrológica toda a configuração da obra do Eterno, da obra do soberano dos mundos, Deus de Israel. E até inclusive o nome da nação Israel foi tirado de uma leitura lá do astral. Aí, tendo esses fatores em mão, os deuses pagãos confeccionaram toda a história da Bíblia. Agora você me diz, por que eles fizeram isso? Se eles são os deuses pagãos, se eles são o espírito do erro, se eles são o espírito do engano, se eles são os demônios, para que eles criaram a palavra de Deus? Para que eles plagiaram do astral a lei divina? Para quê? Porque eu estou dizendo que a Bíblia ela é uma alegoria, uma lenda, desde lá do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Esta é a última revelação que tem me descido do astral. Ou seja, eu disse já em um outro vídeo que a revelação do Eterno ao profeta Elias de Campinas ela é progressiva, ou seja, ela vem por parte, porque são milhões de informações que não dá para compreender de uma só vez. Então, para você ter ideia, eu passei quase 20 anos dentro do Evangelho. Me formei pastor, teólogo e filósofo dentro do Evangelho. E depois de 20 anos que o Eterno me trouxe a revelação de que tudo aquilo ali era uma conspiração. Era só uma sombra da realidade, que eu vivia de uma mentira, pode-se assim dizer.
porque uma coisa que não é real e plena é uma mentira, ou é uma meia-verdade, já é uma mentira, configura uma mentira. Então 20 anos demorou para mim ter a revelação, começar a ter a revelação não, começar a ter as revelações, e até agora ainda não me chegou todas as revelações. Então eu estou lutando a cada dia, batalhando a cada dia, buscando do Eterno a cada dia, e a cada dia vem me chegando algumas novas informações. Então hoje, atualmente, eu tenho todas estas informações disponibilizadas nas redes sociais, na rede mundial de internet, mas foi um período longo de 6 anos para que as informações chegassem. Durante este período de 6 anos, eu tive que como que eu posso utilizar uma palavra aqui? Me transfigurar algumas vezes, alguns meses, alguns dias. Eu tive que entrar numa outra dimensão para trazer de lá as revelações. Quer um exemplo? Os primeiros 43 dias de jejum que eu fiz o ano passado, o ano retrasado. Então, o primeiro jejum que eu fiz de 40 dias, que eu fui até o 43 dias. 43 dias e 43 noites integral de jejum. Ou seja, eu passei por uma outra dimensão. Perdi 19 quilos, trabalhando das 5 da manhã quase à meia-noite, todos os dias, exceto no Shabat. Então foi um longo período de 43 dias de jejum e oração integral, onde eu tive dado momento que eu não estava mais na terra. Eu estava trabalhando na terra, mas a minha alma não estava mais na terra, o meu corpo não estava mais na terra, estava transfigurado numa outra dimensão. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre esse assunto também, que é muito interessante. Para você ter ideia, depois que eu voltei dos 43 dias de jejum, eu fiquei 3 dias e 3 noites de cama, quase morri. E aí eu não entendi o porquê que eu fiquei extremamente enfermo depois que eu voltei do jejum. E aí o Eterno me deu um esclarecimento, falou: você estava em uma outra dimensão. Os 43 dias você estava aqui na terra trabalhando, mas na verdade você estava transfigurado numa outra dimensão. Quando o teu cérebro humano percebeu que você entregou o jejum de 43 dias, então ele caiu na realidade. E aí você ficou extremamente enfermo. Foi 3 dias e 3 noites enfermo. Aí depois eu me recuperei e voltei em si ao normal. Mas houve um choque no meu corpo humano quando ele percebeu o retorno, porque já havia 43 dias sem alimentação. E o corpo não estava sentindo aqueles 43 dias, porque estava numa outra dimensão. Quando o corpo percebeu que eu voltei para a terra, aí veio o choque, veio a enfermidade. 3 dias e 3 noites. Então, o que ocorre? Foi descrito toda a Bíblia, toda a historicidade, e Edom. Edom é o pai de toda religião, é o pai de todas as divindades pagãs. Edom é o cerne do paganismo. Porém, Edom tem uma missão no astral. Eles têm como obrigação trazer uma meia revelação do Eterno, porque eles estão numa dimensão muito elevada. E o Eterno constituiu eles nessa dimensão muito elevada, numa quinta dimensão. Ou seja, Edom, em primeira instância, são os deuses pagãos. E depois, em segunda instância, os seus adeptos, os seus filhos, os seus seguidores, as suas nações, que são todas as nações da terra, exceto a diáspora, o povo do Eterno que está na diáspora. Até o Israel atual, que está lá no Oriente Médio, é Edom. Todas as nações são Edom, todas, sem exceção, exceto o povo eleito que está na diáspora, que vai ser restaurado através da pregação do profeta Elias. E não é através da pregação da Bíblia, não é através desse evangelho mitológico. Eu já disse em outros vídeos, vocês vão ter que ver lá, que isso aí é um gibi. A Bíblia é um gibi, feita por Edom. Porém, não é um gibi descartável. Não é um gibi que tem que ser jogado no lixo, porque ali tem uma sombra astrológica da realidade. Então a Bíblia contém nela o mapa astral, mesmo que sombreado
da obra do Eterno. Por isso que fala que existe Deus, que existe um povo de Deus, que existe uma nação de Deus, que existe sacerdotes dentro dessa nação. Traz para nós, nas entrelinhas, nas configurações, todo o mapa astrológico das centelhas divinas da casa de Israel. Agora, se o profeta Elias de Campinas não tivesse ascendido outras dimensões, o mundo pereceria sem esta revelação. Porque é impossível um ser humano chegar sobre a face da terra e dizer que toda a história da humanidade, toda a teologia, todos os escritos arqueológicos, toda a documentação que foi criada para montar essa Bíblia desde a antiguidade é uma farsa. Seria impossível o ser humano aprovar isso, confirmar essas coisas. Somente um profeta do Eterno, chancelado pelo Eterno, carimbado os seus passaportes de um representante do reino do Eterno, poderia trazer essas revelações. Porque essas revelações, ela derruba o mundo. Essa revelação derruba a globalização. Essa revelação derruba o clérigo papal, derruba o clérigo de Roma, o clérigo do protestantismo, derruba o clérigo judaico, derruba tudo, derruba o mundo inteiro, derruba toda a ciência moderna, derruba tudo, a revelação do profeta Elias. Se você olhar em toda a minha documentação e você notar e reparar, você vai ver que ali é uma nova configuração para o mundo. Ou seja, toda a revelação do profeta Elias é uma nova configuração para o mundo. Desde a ciência moderna, a ciência antiga, desde tudo que está descrito como religioso, cai diante da revelação do profeta Elias de Campinas. Vocês acham que durante 6 anos eu estou recebendo revelação do Eterno sobre a religião somente? Sobre a Bíblia somente? Sobre o Talmud somente? Sobre a Cabala judaica somente? As revelações para o profeta Elias de Campinas vêm em múltiplas revelações em todas as áreas, em todos os sentidos. Para você ter ideia, eu estou estudando atualmente física quântica, matemática quântica, e o Eterno me revelou dentro dessa física moderna, matemática moderna, física quântica, o Eterno me revelou sobre astrologia, astronomia, tudo o que existe atualmente são codificações. E eu já tenho, pode-se dizer, da ciência moderna, vou colocar por baixo 70% da revelação da ciência moderna. Ou seja, a minha revelação derruba a ciência moderna. Você tem noção que é isso? Derrubar a ciência e a religião significa o quê? Restauração dos mundos. Você imaginou o tamanho dessa revelação? Dá para ter noção? Então não é algo comum, não é algo simples que um mero morador de rua, um mero profeta está trazendo para o mundo, para a nação brasileira especificamente, para o povo da diáspora. Então é uma revelação de uma grande envergadura. Então há de se debruçar sobre esta revelação com um certo respeito, porque a coerência é muito grande dentro da minha documentação. Eu não estou falando jogando conversa ao ar, mas eu estou falando coisas que eu deixo documentada, eu deixo a coerência científica do que eu estou falando. Então não é algo simples, e é algo de se atentar com mais diligência, porque senão vocês que ouvirem a minha documentação e não atentarem com diligência ficarão como idiotas espirituais, simplesmente. Porque se eu estou trazendo uma revelação do Eterno que vocês não têm e vocês estão fazendo pouco caso, vocês serão meramente grandes idiotas, meramente grandes ignorantes. Então
há de se debruçar com mais cuidado, com mais atenção, para saber o que o profeta Elias de Campinas está falando. Será que ele está louco? Será que ele toma alguma medicação psicotrópica? Tarja preta, tarja vermelha? Será que ele é um débil mental? Ou será que ele está realmente conectado ao Eterno e tem trazido grandes revelações para a humanidade, para o povo do Eterno? Então, toma muito cuidado. Eu fiz esse pequeno rodeio, mas o foco dessa mensagem aqui é falar sobre quem é Deus e uma prévia. E agora eu quero entrar mais profundamente nessa causa, nesse assunto. Quem é Deus para o profeta Elias de Campinas? Já que ele diz que o Deus da Bíblia não é o verdadeiro Deus, mas é só uma sombra de Deus. Ele diz que os textos da Bíblia são lendas, são mitologias. Então quem é Deus? Então quem é os profetas do Eterno? Vamos entrar agora nessa tese. Vamos entrar agora nessa informação mais profundamente, para nós compreender quem é Deus, segundo o profeta Elias de Campinas. Eu quero fazer trazer um panorama pequeno do que é o mundo primeiro, para depois nós entrar no tema de quem é Deus. O que é o mundo atual? Você parou para observar o que é a ciência moderna? Por exemplo, eu estou gravando para vocês num aparelho de celular que tem uma resolução fantástica. Eu estou falando com vocês